Quem não gosta de videogame? Nas últimas décadas, diversos jogos ganharam versões cinematográficas e a tendência é que cada vez mais esses produtos sejam adaptados para as telonas ou séries e animações. Hoje no Estúdio Nesp, você irá acompanhar uma dessas adaptações. No Estúdio Nesp de hoje, vamos conhecer A Parábola de Stanley, um curta produzido pelos alunos de rádio e TV e que foi adaptado de um game de mesmo nome. Para falar sobre a realização deste trabalho, recebemos o Bruno Almeida, que é roteirista, e a Rosa Rubim, que é diretora e também roteirista do curta-metragem A Parábola de Stanley. Então, esse jogo que a gente resolveu adaptar para fazer o nosso curta-metragem, ele é muito interessante porque é um jogo com muitas narrativas possíveis, porque tem um narrador sempre presente que fica mandando você, personagem, fazer coisas, se você pode fazer ou não. E aí, por isso, tem vários caminhos possíveis e a gente adaptou isso para a história, que é um narrador sempre falando e o personagem contestando, no caso. A Parábola de Stanley não é um jogo tão desconhecido como você possa imaginar. Tipo, ele tem um bom público, assim, ele tem até uma continuação sendo feita. Mas quem me apresentou foi meu irmão. Eu conheci o jogo através da Rosa, na verdade foi para produção do curta. E foi onde eu percebi também que não era um jogo tão desconhecido, assim, porque boa parte da equipe já conhecia, já tinha jogado. E aí você vai ver nos gameplays, a galera jogando, e tem uma gama de fãs, assim, bem grande mesmo, era só desconhecimento. Stanley tem uma rotina comum, uma vida comum, tudo que se poderia esperar de um jovem acomodado. Rotina, trabalho, namorada, pagar contas, e assim seguia trabalhando por anos em uma locadora de vídeos. Bom, acho que a semelhança do Stanley com o Stanley do curta com o Stanley do jogo é ele conseguir, aliás, ele ser persuadido ou tentar ser persuadido pelo narrador e tentar sair, tomar suas próprias decisões. Mas, num geral, acho que ele tem muito mais diferença do que semelhanças. Como personagem, na verdade, o Stanley no jogo, o jogo é em primeira pessoa, então o Stanley é quem for que estiver jogando. Então a gente teve a liberdade de criar um personagem do zero, né, para ser o Stanley, que fosse uma pessoa... Estou sonhando. Isso Qualquer. tudo é um sonho. Estou sonhando, ele pensou consigo mesmo. Que alívio ele sentiu ao achar uma resposta, uma explicação. E então, talvez a pergunta mais estranha de todas entrou na cabeça de Stanley. Uma que ele estava atônito de não ter perguntado mais cedo. Estou sonhando. Porque há uma voz em minha cabeça ditando tudo o que eu faço e penso. Agora, a voz estava descrevendo a si mesma, sendo considerada por Stanley, que achou isso particularmente estranho. Então, o trabalho, esse curta foi feito para o trabalho interdisciplinar, que tem que ser obrigatoriamente uma adaptação de alguma obra. E teve acho que o ano anterior ao nosso, que tinha feito uma adaptação. Foi o ano anterior, uma outra turma antes da nossa adaptou um jogo e a gente falou, pô, legal, um jogo. Acho que tem muito mais coisas para escolher do que, assim, coisas mais fáceis de fazer. Com o orçamento baixo que a gente tem como estudante, seria mais fácil adaptar esse jogo. E tem a ideia também de, sei lá, quase todo ano que tem, né, para fazer o curta, eles adaptam um livro ou uma história. E jogo é bem pouco explorado, assim, dentro da universidade. E a equipe já era uma equipe meio de querer fazer umas coisas diferentes e tal. E a gente falou, pô, por que não um jogo? Surgiu a ideia de ser o Stanley, todo mundo abraçou. Deu certo, eu acho. Deu certo. Na minha opinião, esse formato de jogo é muito mais fácil de ser adaptado do que outros games. Porque ele tinha muito espaço pra gente criar em cima. Tipo, toda a história do curta não tem nada a ver com a história do jogo. No jogo se passa em escritório, não existe um personagem físico, você ou a pessoa que está jogando em primeira pessoa e tal. Então a gente mudou tudo, a gente passou para uma locadora, a gente teve liberdade de criar essa história. Porque esse jogo tem esse formato. Se fosse outra narrativa de jogo, talvez a gente tivesse se ferrado mais. Acho que a liberdade da criação também veio porque no jogo o personagem ele não tem muitas ações também, né? A ação dele é abrir uma porta ou, sei lá, caminhar por uns corredores e não tem nada muito
ação, assim. Diferente se ele A for... graça é desobedecer o narrador. Então, né? justamente. A graça é você tentar ir contra o que o narrador te pede, ou depois, você fala, tá bom, vou fazer o que o cara tá pedindo. Mas aí foi a liberdade que a gente teve de criar um personagem que não fosse em primeira pessoa. Até poderia, mas enfim. E explorar outras coisas que no jogo não foi explorado. Tipo, o nosso personagem pula, ele corre e tal. No jogo isso não tem, sabe? Mas é fácil, acho que foi mais fácil mesmo pegar esse tipo de narrativa pra adaptar. Dudu, me escuta. Mano, acho que tá acontecendo umas coisas bizarras. Bizarro é teu nome, velho. A visão que eu tenho do narrador no jogo é que, a princípio, ele não é identificado assim, pelo personagem. Ele passa a ser percebido pelo jogador assim, depois que ele já tá sozinho no escritório, depois que rolou o sumiço da galera que trabalha com ele, e aí ele começa a andar sozinho pelos corredores e começa a perceber o narrador. Então ele parece meio que ser o supremo ali, o deus do jogo, assim, sabe? Que controla as ações, ou que tenta manipular as ações do jogador. A gente tentou puxar isso pro curto também. Só que o nosso personagem, acho que ele tenta desafiar um pouco mais, não sei. Ele quase sempre vai contra as ações do narrador, sabe? Não existe momento em que ele aceita falando tudo bem. E quando ele aceita, nem é por vontade própria. Na verdade, ele já foi induzido a cair naquele caminho, sabe? Então eu vejo ele como sendo um deus, assim, no jogo. Seguiu pela esquerda para dar continuidade à história. É assim? Também não vou sair daqui. Eu e o Bruno, a gente também fez parte da criação do roteiro, né? E eu lembro que a gente queria dar um significado real pro narrador. Sim. E no caso, o que a gente tentou colocar ali foi a criação fugindo do criador. Tipo, como se o narrador tivesse poder total sobre o que estava acontecendo, a história dele. E só que aquele momento que você perde o processo criativo, não sei explicar muito bem, mas... É quando você olha a sua obra e você fala, putz, fugiu do controle, sabe? Você não consegue mais ver aquilo como sendo parte de você, ele já está além, ele é outro pedaço de você, assim, sabe? Algo que nem te agrada tanto, às vezes. E Exato. Foi mais isso que a gente tentou puxar, sabe? O criador e a criatura, onde a criatura foge, ela tem suas próprias decisões e você perde o controle daquilo. E aí o narrador tenta resgatar essa identidade com a criatura e, enfim, essa é mais a jornada ali. Ah, agora sim. Será que ainda dá tempo de recuperar o tempo perdido? O egoísmo de Stanley teria de fato estragado o nosso filme? Pera! Filme? Stanley deveria seguir a linha amarela. Estava bastante fácil agora. Bom, a adaptação do game como um roteiro não foi feito só nós dois, era uma equipe de 4 pessoas na criação. E a Rosa assumiu o papel de redigir, mas a criação foi feita em 4 pessoas. E foi muito complexo no começo, assim, de você conseguir... Primeiro, era um game com vários finais. A gente falou, pô, como que você adapta um jogo que tem vários finais para uma obra audiovisual que sempre que você assistir, em todos os momentos da sua vida, ela vai ter um único e específico final, que é o final de uma obra audiovisual. Não tem como você mudar a narrativa depois que já foi feito. E aí a gente tentou penar mais nisso de, tipo, no jogo você tem várias possibilidades. Como a gente vai tentar montar uma narrativa onde o fim não seja uma mesmice, não seja algo chato, e toda vez que você assiste você fala, nossa, tá, já sei esse final. Então a gente foi criando uma narrativa onde afunilou num final onde toda a explosão do jogo acontece ali, sabe? Tipo, todo o conhecimento do personagem cai no fim da narrativa. E sempre quando você vê uns trechos, você sempre resgata algo novo que você não tinha percebido antes. Bom, sei lá. O final que está no filme é um dos finais que você consegue chegar no jogo, que é o final que o personagem chega nos créditos do próprio jogo. E aí a gente colocou isso no nosso filme, né? Os créditos do filme. Que acho que é o final mais, assim,
louco que tem no jogo, assim. Não, mentira, tem muitos finais loucos. Não, tem muitos finais loucos, mas é que esse, acho que é o mais impactante, assim, você, sei lá, você abre uma porta e vê os créditos da sua vida passando, assim, sabe? É, muito doido. Aí era mais isso, pro personagem perceber que, inevitavelmente, qualquer coisa que ele fizesse, qualquer ação que ele tomasse, ele sempre seria induzido ou manipulado pelo criador, né, no caso. Quando foi que minha vida parou de fazer sentido? Pensou Stanley. Será possível que eu esteja sendo controlado por alguém que nem mesmo sabe o que está fazendo? Alguém capaz de trocar os nomes dos personagens da minha vida e incapaz de me manter no rumo correto? Foi difícil a captação de som porque a gente, por exemplo, quando a gente estava gravando as internas na locadora, era em frente a uma avenida que passava muito carro, tinha muito barulho, então teve também muito ruído. Tem umas falas, inclusive, que passou moto, assim, sem querer, e foi difícil consertar. E também as cenas externas. Cenas externas, na verdade, não tinha fala, né? Boa parte era ele correndo, fazendo alguma coisa. A gente só gravou os foleys, né? Ele correndo, o barulho dele sendo atropelado, a gente gravou tudo separado. Afinal, que tipo de pessoa não vai atrás da namorada quando ela some misteriosamente? Que tipo de pessoa não ficaria intrigada para saber o desfecho dessa história? Eu acho que qualquer tipo de adaptação é complicado, porque você trabalha com um fã, com uma pessoa que gosta daquela obra, sabe? Então é difícil você falar, ficou legal, gostei. É muito pessoal, assim, a opinião. Às vezes um fã fala, não, faltou isso, eu gostaria de que tivesse explorado mais esse tipo de narrativa. Esse jogo em específico, eu acho que deu um pouco mais de abertura pra gente explorar, já que ninguém sabia o rosto do personagem, então você não tinha que ter uma identificação visual com o personagem, ou até mesmo, sei lá, como ele não tinha muita ação, sabe? Ele caminhava nos corredores só e tal, então isso pra gente foi mais tranquilo. Agora, sei lá, a partir do momento que você vai adaptar algum outro jogo, tipo Resident Evil, você pode mexer com um público que não seja tão, sabe, gostou muito da obra, ou algum livro, Harry Potter talvez seja o maior exemplo dele, tipo, o livro sempre foi melhor que o filme e tal, mas, sei lá, acho que o que a gente conseguiu fazer foi bem feito, assim, tipo, dentro dos parâmetros que a gente tinha, dos mecanismos e meios que a gente tinha para fazer, fizemos bem feito, assim, até porque dentro da universidade, que foi o nosso, né, quem mais abrangeu e assistiu nossa obra, o pessoal também não conhecia muito sobre o jogo. Então, o que foi mostrado, o pessoal assimilou como sendo bom. Aí a crítica fica em cima da gente mesmo. Aquele pedacinho a gente poderia ter explorado também, tá? Mas, no geral, acho que foi bem sucedido. Sucesso. No próximo bloco, a gente continua essa imersão no processo de produção do curta A Parábola de Stanley. O Estúdio Nesp de hoje fala sobre adaptações de games e hoje trazemos o curta A Parábola de Stanley, realizado por alunos de rádio e TV e que é inspirado em um jogo de mesmo nome. Vários jogos estiveram presentes desde que eu sou muito pequena, assim, porque meu irmão jogava muito, então eu acompanhei desde PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3 e jogos para PC e tal. Mas eu era mais uma espectadora do que uma jogadora, assim, na maioria das vezes. Mas sempre gostei muito. E na faculdade, eu acho que isso refletiu bastante em várias coisas também, assim, em relação a inglês. Eu acho que eu aprendi inglês boa parte por assistir jogos e jogar videogame. Com certeza. Tipo, acho que eu nunca fiz um curso de inglês, mas eu me considero uma boa falando de inglês por causa de jogos de videogame, jogos de computador, console, enfim. E pro curso de rádio e TV, eu acho que conta muito também, porque é narrativa, é fantasia, é estética, é referência pra tudo, assim, jogos. Pra mim também, os games sempre estiveram ligados à minha vida e tem aquela que é de você juntar os amigos em casa pra jogar um game e tal. E quando você chega na faculdade, você vê que muitos jogos que você jogava com um grupo seleto, assim, um jogo específico com 2, 3 amigos em casa, você chega na faculdade, várias pessoas jogaram, você compartilha de, tipo, relação com o personagem e tal.
Inclusive a gente fez isso, né, de jogar, ir na casa de uma amiga e jogar um jogo assim específico e estamos esperando o Passar lançamento vários dele. dias jogando um jogo só. Mês que vem vai lançar o segundo jogo, enfim. E aí você utilizar isso, né, da experiência com o game, e hoje não tem como falar, né, o videogame hoje na vida de todo mundo, acho que talvez os maiores investimentos, talvez até mais do que no cinema, um investimento financeiro mesmo, de várias produtoras e tudo, é em cima do videogame, sabe? Então você vê a crescente do videogame, o investimento das companhias para melhorar a plataforma, o console e atingir um público maior. Pessoas são contratadas só para escrever roteiro de game, pessoas são contratadas só para fazer estética de personagem, elaborar cada vez mais a concepção e a profundidade da narrativa, assim, sabe? Isso cai direto com a nossa área, com certeza. Não quer dizer que você não é o tipo de pessoa que faz... eu não sou bom desenhando o game ou fazendo programação de game. Não é só isso que você pode ser chamado. Você pode fazer o roteiro, a concepção de personagem, direção de arte, direção de foto, direção geral. Você consegue abranger tudo isso, que é o que a gente aprende na nossa área. Então, acho que game está diretamente ligado ao que a gente aprende, sim. Cara, eu vi um filme esses dias que era bem nessa brisa. Tem um elemento do jogo que está, assim, diretamente explícito numa cena do nosso curta, que é um trecho realmente do jogo. A fala, inclusive, do narrador é palavra por palavra do jogo. É um trecho de, sei lá, 1 minuto e pouquinho, que é o narrador falando pro Stanley que ele tá louco. É tipo, Tudo coisa da sua cabeça, isso é verdade. Que o Stanley fica... saia da minha cabeça, e é uma parte bem do jogo mesmo. Stan já não suportava sentir que não estava no controle. Na verdade, ele começava a perder o próprio sentido de existir. Se ao menos ele seguisse o caminho que devia, a história faria mais sentido. Sai da minha cabeça! E aí já não é uma cena, mas a gente teve liberdade para utilizar a trilha sonora original do jogo. Tipo, a produção entrou em contato com os produtores do jogo e eles falaram que, tipo, a obra é livre para você utilizar. Que eu não lembro direito da resposta, mas era mais ou menos isso. Assim. Inclusive, que se você entrar no próprio site do criador do jogo, ele deixa lá colocado todos os direitos em relação a... Vocês podem fazer o que vocês quiserem com a minha obra, só não precisa pedir. Ele deixa lá no site. E a gente usou. Tava fácil ali, era possível e a gente acabou usando. A maior referência estética, assim, para os efeitos visuais que a gente colocou era o filme Scott Pilgrim, né? Foi várias referências de transição, de enquadramento, de efeitos, né, especiais que parecem que é bem de game mesmo. Então, esse aí, esse filme que era referência, ele tinha uma estética de game, assim, também. A narrativa também trabalhava um pouco com isso. Então, foi a nossa maior referência, porque era um produtor visual também, né? Que era o que a gente queria facilitar ali também na nossa concepção. A partir do momento que a gente decidiu que a gente ia gravar uma adaptação de um game, a gente falou, tem muitos jeitos de a gente explorar isso, inclusive visualmente, né? Vamos fazer toda uma estética de game, não só adaptar a história, a ideia do jogo, né? Vamos colocar game no filme. Então, foi aí que a gente começou a procurar referências de filmes que tinham essa estética de jogo. E os videografismos foram pensados justamente para dar esse clima de game mesmo. Tipo, ele tem o caminho daqui e o caminho dali. Mas mudou, né? A gente queria botar umas setas indicando o caminho que ele tinha que seguir e tal. Aí a gente foi pensando, até para facilitar para o pessoal da pós, né? Que senão a gente tinha um tempo para entregar o produto ali, enfiar um monte de coisa ali, não ia dar tempo, mas se dependesse da gente ia ser... Então a gente queria colocar vários elementos a mais, só que só o que a gente colocou já foi muito trabalhoso. Se a gente fosse colocar mais efeitos, a gente precisaria de muito mais tempo para pós e mais estrutura, equipamento, um dinheiro que a gente não tinha, né? Verdade. Sentir-se observado
É um jogo de coincidência. Você tá aí parado, não faz nada. Se sente incomodado, começa a se mexer, as pessoas começam a reparar mais em você. Por exemplo, a gente tentou fazer uma explosão, né? A gente meio que fez no set, né? A gente tinha alguém dentro do carro que fez o carro pular na hora, morrer. E na pós a gente colocou um foguinho e balançou as coisas e tal. Foi, tipo, a gente trabalhou com o que a gente podia, né? E muita coisa foi sendo feita ali na hora. Conhecimento adquirido mesmo, sabe? Tipo, coisas que a gente foi tentando fazer, a equipe nem sabia como poderia ser feito, sabe? Então a gente foi descobrindo durante a produção do curta mesmo, como que se faz. E aí muitas das coisas foram cortadas também, porque sabe, tal coisa vai dar pra fazer, mas demanda um pouco mais de tempo. E aí a gente foi dando uma cortada. Mas o da explosão foi sensacional, cara. Foi muito bom. Até porque a equipe era, né, falei no outro bloco, e a equipe era insana mesmo, com ideias inusitadas, assim, sabe? Pra fugir da mesmice das produções, assim. E aí quando falou, não, a gente poderia explodir um carro. Todo mundo falou, tipo, nossa, um carro explodindo, cara, vai ser incrível. Só que a gente foi no mais arcaico, que era como a gente poderia fazer, né? Que como a gente não tem estrutura, a gente não tem um estúdio super fodão pra fazer igual em a gente até pensou em fazer num chroma, a gente comprou um pano verde pra poder pôr no fundo, mas por fim foi no... Pai, gente, faz aí, que era o jeito mais fácil. Ai, pior, e se o freio do carro tiver estragado? E se ela sofreu um acidente? Abolimos a ideia do chroma atrás para poder fazer a explosão do carro, justamente porque era um plano sequência ali, sabe? E aí tirar o chroma ou colocar alguma coisa ali, o carro explodindo, ia dar muito trabalho. E já estava dando trabalho fazer o plano sequência, já era difícil por ser uma cena externa, né? E a gente queria bloquear a rua, né? Ter uma autorização da prefeitura para isso, mas a gente não conseguiu. Então na hora era assim, tipo... A hora que não estiver passando o carro, vamos começar, vamos rapidão, vamos ver se dá certo. A gente gravou, acho que muitas vezes, né? Mano, acho que foi pelo menos umas 8, 10 vezes, assim, cara. E era muita gente. Não parece, mas tinha muita gente naquela rua pra fazer o carro pular, pra pessoas se beijando no canto, porque tem vários detalhes, né, nessa cena. E nossa, do carro foi... Pegar o cara correndo, nossa, foi insano. Essa cena é muito boa. Por que ela mandou aquela mensagem? Preciso conversar com você. Não pode significar nada de bom. E se ela se apaixonou por outra pessoa? E se ela está... Então, acho que uma grande dificuldade desse curta é porque muitas cenas eram externas. Então, a gente dependia muito de horário para luz, né? Bruno, que fez fotografia, ele sabe mais dizer, né? Tinha uns horários específicos que a gente podia gravar, né? Então, a gente tava no sol não bater direto no ator, ou um dia tava nublado, aí outro dia fazia sol, e falava, hoje não vai dar pra gravar na externa e tal. Mas, em relação à locação, a gente ia lá, pegava o carro e achava uma rua boa, né, da externa, achava uma rua legal pra poder correr ali e tal, e a gente acabava gravando. Aí, uma das locações de interna foi na minha própria casa, que a gente organizou, o pessoal da arte organizou o cenário lá e a gente gravou. E o da locadora, Máximos, o pessoal foi sensacional desde o início, falou, a gente pode gravar aqui, o cara deu todo o suporte, falou, não, utilizem aí, a gente precisou chegar cedo, né, era a única coisa, ele falou, cheguem cedo porque eu tenho que abrir minha loja às 9, 10 horas, assim, mas ele deixou a gente usar a loja todos os dias, assim, se fosse preciso, sabe, servia cafezinho. Ele foi muito legal, assim, até o figurino que o Stanley usa é um uniforme da locadora. Eles só queriam apoiar mesmo e ter o nome deles divulgado. Foi muito legal isso. O que aconteceu, cara? Quê? Mano, você não saiu pra ver a Bia? Então, a gente decidiu colocar o Stanley trabalhando numa locadora porque tinha toda essa metáfora de que o narrador era um criador de uma obra. Poderia ser audiovisual, uma obra narrativa, enfim. E a gente queria fazer essas referências de metalinguagem no próprio filme. Então, inclusive, tem uma cena nesse curta que ele tá lá na locadora e na estante tem a capa do filme A Parábola de Stanley. Então, a gente queria brincar com isso. E qual cenário melhor do que colocar ele dentro de uma locadora, né? Cercado de filme. E eu acho que é também porque boa parte do pessoal da criação gostaria de algum momento da vida ter trabalhado numa locadora. Então, sei lá, acho que quem trabalha no audiovisual fala, pô, trabalhar na locadora sempre vai ser legal, né? E a gente falou,
O cara tem o Stanley, né, na narrativa, tem praticamente a idade do pessoal da equipe, assim, a gente fala, vamos pôr ele lá também, acho que pode ser uma boa. Primeiro que eu nem vi a Bia. Segundo, Peter Parker teve bons motivos pra... Não é nada disso. Uma coisa interessante sobre festivais, teve o Louco de Ouro no... Já teve várias edições, mas teve um ano que foi logo depois que a gente produziu o Stanley, que a gente inscreveu o roteiro para participar. E aí eu lembro que chegou a informação pra gente, porque a gente não é da Locomotiva, a gente não teria como saber o que os jurados falaram sobre o nosso roteiro, mas chegou a informação de que uma das pessoas que avaliaram falou que aquele roteiro não tinha por que existir, assim. Tipo, é uma história que vai do nada ao lugar nenhum. E a gente ficou meio, pô, que bad, Nossa, né? desanimou todo ficou mundo muito da criação. triste, porque a gente achava realmente um roteiro legal, assim, pô, nosso primeiro roteiro de curta, né? A gente fez um bom trabalho e beleza, né? E aí no próximo ano a gente inscreveu de novo, só que agora com o filme, né? Inscreveu como roteiro produzido, não roteiro escrito. E aí ganhamos o prêmio, a gente ficou, nossa... Só acho que a lição é muito subjetivo, né? A avaliação de prêmios, mas então... ficamos muito felizes sobre isso. Não, com certeza, nossa. Ainda mais no ano seguinte, esse negócio não era pra ter sido feito. E ganhamos um prêmio. E aí, né? No próximo bloco, assista ao curta A Parábola de Stanley, na íntegra. O Estúdio Nesp volta já. Agora a gente queria convidar vocês para assistirem o nosso curta, que foi um trabalho interdisciplinar produzido na Unesp. A Parábola de Stanley, que foi ótimo de ser produzido e feito, e espero que vocês gostem de assistir. Esta é a história de um cara chamado Stanley. Stanley tem uma rotina comum, uma vida comum. Tudo que se poderia esperar de um jovem acomodado. Rotina, trabalho, namorada, pagar contas. E assim seguia trabalhando por anos em uma locadora de vídeos. Assim Stanley era feliz. Oi, vocês fazem recarga de celular? Não, moça, mas eles fazem ali na banca, uns 2 quarteirões pra frente. Ah, tá. Obrigada. Já havia algum tempo que Stanley sabia que a locadora não ia durar muito. Em breve ele estaria desempregado e sem perspectivas de futuro. Alô, mano. Hoje, no entanto, eventos inesperados estão acontecendo com Stanley. Que estranho! Sua namorada não apenas lhe enviou uma mensagem bastante perturbadora, como estava absurdamente atrasada. Será que alguma coisa aconteceu com ela? Pensou ele. É óbvio que Stanley não ia esperar para sempre. Ele percebeu então que havia 2 coisas que ele poderia fazer. Primeiro, ele poderia escolher ir para sua casa e esperar. Por outro lado, Stanley poderia ir atrás dela. Afinal, ela talvez estivesse ali perto, chegando. Stanley ia se preocupando cada vez mais. E se por acaso tiver acontecido algo com ela a caminho da locadora, um pneu furado ou quem sabe tenha acabado a gasolina? Pior, e se o freio do carro tiver estragado? E se ela sofreu um acidente? Não, provavelmente não. Mas por que ela mandou aquela mensagem? Preciso conversar com você. Não pode significar nada de bom. E se ela se apaixonou por outra pessoa? E se ela está, neste momento, traindo Stanley com outro cara? Aqueles pensamentos estavam deixando Stanley maluco. Ei!
Stanley se sentiu confuso com toda a situação. Ele parou um momento, pensando se devia talvez se acalmar um pouco antes de encontrar sua namorada. Mas então percebeu que deveria seguir o seu caminho. Mas Stanley cedeu à sua própria covardia, fazendo o caminho de volta para não ter que lidar com seus problemas. Mas ele sabia, sabia sim, ele tinha que ir atrás da Bia. Afinal, que tipo de pessoa não vai atrás da namorada quando ela some misteriosamente? Que tipo de pessoa não ficaria intrigada para saber o desfecho dessa história? Stanley, o que aconteceu, cara? Quê? Mano, você tá todo... Você não saiu pra ver a Bia? Acho que sim. Não, cara, normal querer guardar as coisas pra si mesmo, sabe? Machuca às vezes. Dudu. Não, eu sei, não quero invadir seu espaço. Além do que essas coisas acontecem, sabe? Brigas. Dudu, me escuta. Mano, acho que tá acontecendo umas coisas bizarras. Bizarro é teu nome, velho. Sério, Stanley? Que porra é essa? Toda vez que eu falo seu nome, me sinto meio... idiota. Stanley retornou à locadora na esperança de falar com seu amigo sobre suas confusões mentais. Mas Dudu não iria escutá-lo. Ele era o tipo de jovem que não leva nada a sério. Na verdade, pensou Stanley, meu nome é realmente uma bosta. Cara, mas e essa parada tá mais pra Ramona e Scott ou Peter Parker bancando o herói e deixando a mina em casa? Não, Dudu, que? Nada a ver. Primeiro que eu nem vi a Bia. Segundo, Peter Parker teve bons motivos pra... Não é nada disso. Já assistiu? Óbvio. Cara, sentir-se observado é o sentimento mais manjado do mundo, inclusive, ó. Não é nada disso, eu acho que eu tô ficando maluco. Você tá precisando relaxar, cara. Vamos sair daqui. Ninguém vai entrar nesse horário nessa locadora mesmo. Tem certeza? Mas seu pai não vai ficar bravo? Vem tá aqui, cara. Vamos lá. Pera aí, onde? Aqui no fundo, cara. Valeu, eu não fumo. Stanley estava confuso com a situação. Imaginou que conversar com seu amigo talvez não levasse a lugar nenhum. Ele sabia que deveria sair pela porta e seguir o fluxo natural dos fatos. A cada segundo que se passava, ele percebia que estava perdendo a lógica das ações. Você está se sentindo culpado? Como assim? Fez algo que não devia? Cara, sentir-se observado está relacionado com paranoia. Paranoia normalmente é gerado por várias coisas. Tipo um delírio. Na verdade, sentir-se observado é um jogo de coincidência. Você tá aí parado, não faz nada. Se sente incomodado, começa a se mexer, as pessoas começam a reparar mais em você. Não que tenha mais alguém te vendo aqui, além de mim, claro. Será que tem? Cara, eu vi um filme esses dias que era bem nessa brisa. Mano, é nessa hora que entra o alívio cômico. Sabe aquele personagem que aparece do nada pra aliviar a tensão? Tudo coisa da sua cabeça. Vai lá atrás da Júlia.
Então não, vai tomar um café, sei lá. Acabou seu expediente, mano. Eu tô sonhando. Isso tudo é um sonho. Estou sonhando, ele pensou consigo mesmo. Que alívio ele sentiu ao achar uma resposta, uma explicação. E então, talvez a pergunta mais estranha de todas entrou na cabeça de Stanley. Uma que ele estava atônito de não ter perguntado mais cedo. Estou sonhando. Porque há uma voz em minha cabeça ditando tudo o que eu faço e penso. Agora, a voz estava descrevendo a si mesma, sendo considerada por Stanley, que achou isso particularmente estranho. Eu estou sonhando sobre uma voz me descrevendo, pensando como ela está descrevendo meus pensamentos, pensou ele. E enquanto ele achava tudo isso muito bizarro, a verdade era, é claro, que isso não era um sonho. Como poderia ser? Estava Stanley simplesmente se enganando? Acreditando que, se ele estiver dormindo, ele não precisa tomar responsabilidade sobre si mesmo. Stanley, se ele pudesse estar acordado agora, ele ia provar, ele jamais ele ia provar que era apenas um sonho. Era parte dele também. Certamente, ele fechou os olhos, gentilmente, e se convidou a acordar. Stanley já não suportava sentir que não estava no controle. Na verdade, ele começava a perder o próprio sentido de existir. Se ao menos ele seguisse o caminho que devia, a história faria mais sentido. Solta minha cabeça! Stanley gritava todos os pulmões, percebendo aos poucos que ele estava sendo paralítico. Dudu! 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 Por isso, seguiu pela esquerda, para dar continuidade à história. É assim? Também não vou sair daqui. Com licença. Você pode sair daqui, velho? Aí eu preciso limpar. Talvez agora, depois de tanto relutar contra o seu próprio destino, Stanley finalmente aceitaria o chamado à aventura. Ah, agora sim. Será que ainda dá tempo de recuperar o tempo perdido? O egoísmo de Stanley teria de fato estragado o nosso filme? Pera! Filme? Stanley deveria seguir a linha amarela. Estava bastante fácil agora. Stanley correu, sem saber para onde. E correu. E correu. E não chegou a lugar nenhum. Não! A história ainda não acabou! Ah, Stanley, que fim medíocre para uma história ruim. Por que dificultar tanto? Talvez, ele pensou, talvez eu esteja louco. Nada disso fazia sentido. Enquanto Stanley ponderava sobre isso, ele começou a fazer outras observações estranhas. Por exemplo, por que ele não seguiu procurando sua namorada? E afinal, ela se chamava Bia ou Júlia?
E desde quando ele parou de fumar? Quando foi que minha vida parou de fazer sentido? Pensou Stanley. Será possível que eu esteja sendo controlado por alguém que nem mesmo sabe o que está fazendo? Alguém capaz de trocar os nomes dos personagens da minha vida e incapaz de me manter no rumo correto? Stanley sentiu um calafrio subindo pela sua espinha e repentinamente se deu conta de que todas as suas decisões de nada valeram durante sua trajetória. Tudo caminhava desordenadamente para um específico final. Teria ele liberdade de fazer suas próprias escolhas? Ou será que a voz em sua cabeça certamente não fazia ideia de onde queria chegar? O roteiro atribuído a ele se desenrola sem muita formalidade. E sua última caixa de diálogo se fecha sem palavra alguma. Stanley está agora diante do seu próprio fim. E o que lhe resta é seguir em frente, caminhando para a escuridão. Foi muito divertido pra gente fazer esse trabalho, assim, foi muito enriquecedor. A gente espera que vocês tenham curtido, que tenha sido legal assistir. A ideia que a gente quis passar foi justamente uma reflexão logo após o filme. Você fala, se você se identificou com o personagem, isso não é mera coincidência. A gente construiu em cima das percepções que a gente tem sobre o dia a dia e espero que vocês tenham gostado.